do conjunto do escopo da histologia, e é um tecido que é relativamente simples de você compreender. É composto por células e uma matriz que, na verdade, não é muito bem uma matriz, certo? A gente vai ver posteriormente, mas que é bastante interessante do ponto de vista funcional, e as coisas se correlacionam muito bem de forma adequada, quando está em processos fisiológicos, obviamente. Bom, os objetivos de hoje da monitoria é que vocês compreendam um pouco das divisões funcionais e anatômicas do sistema nervoso. Não tem como falar de histologia do sistema nervoso sem vocês entenderem a parte macro, a parte anatômica desse tecido, certo? Diferenciar os tipos celulares que compõem o tecido nervoso. Vocês vão perceber que existem células que fazem funções diferentes e têm um papel importante a cada função que ela exerce dentro do tecido. E, principalmente, entender a organização histológica do sistema nervoso central. A gente acha que aquele emaranhado de células está ali, mas cada um está exercendo, cada tipo celular está exercendo uma função específica e importante para o funcionamento do todo, pensando da forma mais global. E, por fim, eu trouxe uns take-home messages para vocês, algumas frasezinhas que vão ser importantes, sempre lembrar quando se falar em tecido nervoso. Beleza? E para introduzir para vocês, a gente traz aquela figurinha que é clássica da histologia, da fisiologia, da anatomia, que é a divisão do nosso corpo humano em segmentos nervosos, certo? A gente vai ter lá o sistema nervoso central, o periférico, compondo todo esse tecido nervoso. E a importância desse tecido é porque ele representa uma rede de comunicação do organismo, ou seja, não tem como falar em sistema funcional do corpo humano sem falar do sistema nervoso, já que se você parar para analisar, ele operacionaliza aí boa parte das funções, da produção e de outras ferramentas que a gente vai estar aí trabalhando posteriormente. Bom, então é isso. Ele vai estar responsável pelo sensorial, pela parte motora, em enviar e receber informações, na parte reprodutiva, na parte alimentar, desencadear sensações de fome. Tudo isso é por neurotransmissores, é por sinapses nervosas, e isso vai estar relacionado principalmente também à interação social, na parte das emoções e raciocínio, memória e aprendizado. Então, num panorama geral, vocês percebem que o quão importante é entender esse sistema nervoso, tá certo? E é isso. Para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho rapidamente da divisão anatômica do sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, a gente tem um sistema, né, que é completo e complexo, na maioria das vezes. Ele é subdividido em sistema nervoso central e outro periférico. Quando eu falo sistema nervoso central, eu trago principalmente encéfalo e suas estruturas. E o sistema nervoso periférico vai ser basicamente as suas formações e ramificações desse sistema nervoso, tá certo? Falando especificamente do sistema nervoso periférico, ele vai ser composto por nervos e gânglios. Vocês vão ver só que nervos são formações e feixes nervosos de células nervosas, que a gente vai ter principalmente os neurônios, tá bom? E o sistema nervoso central é basicamente composto por encéfalo e medula espinhal. A medula também tem uma grande importância aí nesse processo do sistema nervoso e está correlacionado com o encéfalo. Bom, o encéfalo a gente pode ainda subdividi-lo em o cérebro, que é a parte mais cortical, o cerebelo, que a gente vai ver um pouquinho dele mais posteriormente, e o tronco encefálico, né, que está principalmente ali representado pelo bulbo, ponte e mesencéfalo. Cada um exercendo uma função também importante, mas que não cabe a nós, da histologia, abordar especificamente as funções e topografias de cada um deles, mas que tem as suas correlações e importâncias clínicas também. Bom, falando do sistema nervoso periférico e central, a gente vai ter o grande chefe, que vai estar coordenando todo esse processo, que é o neurônio. E esse neurônio é tão importante que ele, quando a gente vai ver posteriormente, que processos patológicos que afetam o neurônio são processos bem complexos e, a maioria das vezes, irreversíveis. E por isso a importância de a gente compreender esse processo fisiológico e evitar o máximo patológico para o paciente, para o adulto, para a pessoa, para o nosso familiar, para nós, propriamente dito, tá certo? Bom,
É importante falar que a gente tem uma divisão também histológica, na qual a gente tem aqui um córtex e um corte coronal, onde a gente vai ter umas subdivisões em duas regiões principais, a substância cinzenta, que está representada por esse laranjinha aqui, né, basicamente, que fica mais na periferia do meu encéfalo, e eu tenho uma substância branca, que vai estar aqui essa parte mais esbranquiçada, obviamente, que vai estar representado por essa região aqui, e a gente vai ver que essas colorações de cinzenta e branca está muito relacionado às estruturas do neurônio que estão ali presentes naquele local, o que ajuda bastante a gente a diferenciar isso, principalmente quando a gente vê uma lâmina histológica, tá certo? E aí nós temos outras estruturas, como o cerebelo, que está aqui um pouco atrás, mas que vai ser abordado posteriormente. Essa não é a melhor localização, não é a melhor imagem que vocês vão perceber do cerebelo. Temos aqui o nosso bulbo, a nossa ponte e o tálamo fazendo parte do nosso tronco encefálico, tá certo? E também o córtex, como eu mostrei anteriormente, que é essa partezinha aqui. Aqui eu tô vendo laranja, me perdoe se eu estiver errado. Alguém pode ver uma cor aí diferente, tá certo? E aí, passando um pouco para a medula espinhal, a gente tem aquele H medular, que essa coloração não é um HE, é uma coloração específica, outra é uma especial, que não precisa ser abordada neste momento, certo? Mas que há uma inversão dessa formação entre zona cinzenta e zona de substância branca. Falando um pouco do encéfalo, a gente tem mais a zona cinzenta na periferia do meu encéfalo, certo? E quando eu falo de medula espinhal, a zona cinzenta vai estar associado ao meu centro, ao meu H, que vocês têm que fazer uma imaginação bem assim, sabe? Tem que estar com a mente bem tranquila para poder imaginar o H em uma imunistoquímica com HE, tá certo? Falando um pouco sobre a minha medula espinhal, eu vou ter essa formação em H, onde vão estar localizados os corpos de neurônios, certo? E a minha substância branca, que vai estar na periferia, vai estar localizados os axônios e dendritos do meu neurônio, tá certo? Prontinho. E aí vamos ter outras estruturas também, né? Como as raízes dorsais, que ficam na parte aqui anterior da minha medula espinhal. Eu vou ter um corno anterior, um corno posterior, que são locais de entrada e saída de fibras nervosas, que são fibras aferentes e eferentes, que está muito relacionado à parte fisiológica do sistema nervoso central. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, fale, ou abra o microfone e coloque no chat, tá certo? Tá todo mundo entendendo aí? Quer que eu volte alguma coisa? Tá muito rápido? Tá muito devagar? O que é que vocês estão achando? É importante ter esse feedback. Prontinho, então. Vou entender que vocês estão, até agora, entendendo tudo. Vamos lá passar para a próxima abordagem, que é, já que se fala-se tanto em neurônio, né, a gente tem que falar um pouco mais sobre essa célula, que basicamente exerce o papel central do meu sistema nervoso, né, tanto central quanto periférico. Então, quando a gente fala de neurônio, pessoal, a gente fala que ele é a unidade funcional do sistema nervoso de uma forma global, ou seja, o meu neurônio, ele é responsável pela transmissão das sinapses e pela produção e cooperação entre todas as funções que eu abordei no início da nossa aula. Portanto, ele é dividido em algumas regiões, certo? Em que essa região que eu vou... Vocês estão vendo a seta? Pronto, o seta do mouse está aqui, tá certo? Acompanhe a seta do mouse. Ele é composto por regiões, principalmente 3 regiões, certo? Em que eu vou ter um corpo celular, que vocês vão encontrar em algumas literaturas também chamado de soma ou também pericário, certo? São nomenclaturas associadas à mesma região do neurônio. Aqui, que é a região basicamente onde vai ser a região que vai receber os meus estímulos nervosos da minha fibra à frente, vai ser processada. É um local que tem muita produção, certo? Esse citoplasma aqui vai estar cheio de organelas citoplasmáticas
e aí a gente pode abordar os ribossomos livres e principalmente um desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso, certo? E é uma coisa importante que vocês vão ver, inclusive, nas nossas lâminas, é que o núcleo desse neurônio, dessa topografia, ele é bem visível, é um núcleo grande, robusto, certo? Esférico, e com uma cromatina geralmente também está visível nas lâminas com eosina e hematoxilina, tá certo? Então, vamos lá. Uma nomenclatura que vocês também vão achar na literatura a respeito desse desenvolvimento desses ribossomos livres e retículo endoplasmático rugoso é corpúsculos de Nissel, eu acho que é isso mesmo, Nissel, que também dá uma coloração bastante basofílica a essa região do neurônio. Por quê? Porque principalmente é uma região que está ali em atividade constante, né, na produção de substâncias, na produção de neurotransmissores que vão estar aí associados à funcionalidade do meu neurônio, tá certo? Bom, falando um pouco dessa região que eu estou apontando aqui, eu tenho, na verdade, uma região chamada de cone de implantação, que é onde o meu axônio, que é essa parte mais aqui longitudinal, ele se conecta ao meu corpo celular e faz essa junção entre axônio e corpo celular. É chamado de cone de implantação, tá bom? Tem algumas estruturas aqui, que são essas apontadas pelo meu mouse, que são as chamadas bainhas de mielina, que a gente vai falar um pouco mais dela posteriormente. Gravem bem esse nome, baía de mielina. São produzidas por duas células importantes também no sistema nervoso e que elas têm papel fundamental no processo de tempo mesmo, certo? De velocidade do meu impulso nervoso. É importante falar, obviamente, que o impulso nervoso vem dos dendritos, que são esses prolongamentos citoplasmáticos aqui do meu pericárdio, e vão em direção ao axônio e saindo nas minhas terminações pré-sinápticas, tá certo? Ele segue esse ritmo aqui, e é importante falar que existem também ritmos contrários, retrógrados, porém muito menos intensos e muito mais complexos e muito mais lentos, do ponto de vista fisiológico. Uma coisa importante também de se abordar é que entre uma baía de mielina e outra, existe um espaço, que é basicamente um espaço de 1 micrômetro, que é chamado o nódulo de Ranvier, o nódulo de Ranvier, o nódulo de Ranvier, dependendo de como vocês falem, certo? Que é onde não há a gente não encontra a baía de mielina nesses nódulos. E isso faz com que, quando o impulso chegue até o meu dendrito e passe pelo corpo e dê segmento para o meu axônio, esse impulso haja de forma saltatória, ele acaba sendo mais rápido, porque como a baía de mielina é composta por principalmente gordura, e gordura acaba sendo um isolante térmico, esse impulso não passa por essa região, acaba pulando essa região e encurtando o meu axônio. Então, assim, isso acaba dando velocidade ao meu impulso nervoso, porque ele tem uma característica de atuar como um impulso saltatório, tá certo? Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre a morfologia. Esse neurônio bonito que vocês veem aqui é um neurônio padrão, né, clássico, mas a gente também tem que falar que existem outros tipos de neurônio que têm morfologias diferentes, porém exercem funções semelhantes, tá certo? Vamos lá, então, falar sobre eles. Eu tenho uns neurônios bipolares, tá certo? Esse neurônio bipolar, ele tem duas formações, tem uma formação, desculpe, de 2 dendritos e tem um axônio, tá certo? A gente encontra ele basicamente em, deixa eu lembrar, acho que é gânglio nuclear, coclear, na retina e na mucosa olfatória. A gente encontra bastante desse tipo de neurônio. Temos os neurônios pseudo-unipolares, que estão principalmente em gânglios sensoriais e espinais, onde a gente tem a formação de um axônio e um dendrito. É pseudo porque ele parece que tem 2 prolongamentos, mas na verdade é um só. E os multipolares, que eles podem ser, é o mais comum, na verdade, do corpo humano, e eles podem abordar morfologias diferentes, certo? Um cilíndrico, um piramidal, um mais estrelado, e a gente vai perceber que eles têm várias formações de dendritos, mas a presença de apenas um axônio.
e vão estar aí associados a diversas funções em diversos locais do nosso sistema nervoso central e periférico. Uma coisa que eu deixei, que eu acho que eu não comentei e vale a pena comentar, é que o sistema nervoso, ele não tem uma matriz extracelular como a gente via, né, nos tecidos básicos, nos tecidos epitelial, nos tecidos conjuntivo. Vocês vão encontrar literaturas que dizem que é ausente a matriz extracelular e outras literaturas que vão ter pouquíssima matriz extracelular. E, basicamente, a viscosidade e a matriz mesmo, né, do sistema nervoso central e periférico vai ser composta por glicosaminoglicanas, que são proteínas que dão essa característica mais viscosa e permitem a migração mesmo das células nervosas, tá certo? Bom, e aí a gente vai encontrar também outras fotomicrografias ou desenhos histológicos mostrando como é que a gente encontra ou de qual morfologia a gente encontra essas células, esses neurônios, certo? E sempre lembrando que tem cada um a sua especificidade, seja para encontrar, se conectar a uma fenda sináptica do sistema musculoesquelético, seja em uma região específica. Então, cada um deles vai ter um tipo de função diferente e que todos vão basicamente transmitir ou levar ou gerar o impulso nervoso. Bom, falando um pouco sobre esses corpúsculos de Neal que eu abordei no início, que eu abordei anteriormente, a gente tem essas regiões aqui, certo? Como eu falei, como o neurônio é uma célula que tem uma intensa atividade, né, metabólica, a gente tem essa característica de ter esses corpúsculos de Neal, e isso dá uma grande coloração basofílica a essa célula, tá certo? A gente tem aqui vários neurônios, um fazendo sinapse com o outro, um axônio fazendo sinapse com um dendrito. Então, a gente sempre vê essa que vai fazer sinapse com um órgão, uma célula, que aqui nesse caso é um músculo liso, e aí vai controlar funções de vasodilatação, vasoconstricção, entre outras. Bom, aqui também a gente encontra esse mesmo aspecto. Essa aqui é uma fotomicrografia eletrônica de varredura. A gente consegue ver, né, aumentado em não sei quantas mil vezes aqui, onde a gente vê essas terminações pré-sinápticas encontrando esses dendritos. A gente percebe que tem ligações em todas as superfícies dessa estrutura. E é importante falar que essas estruturas, esse sinal ele é passado principalmente por duas moléculas importantes, que é a cinesina, que faz uma sinapse retrógrada, não, para frente mesmo, não sei se é o nome, e a dineína, que faz retrógrada, né? A gente tem essa participação dessas duas proteínas que são bastante importantes. E aí, basicamente, o impulso nervoso, ele é feito, ou é melhor, ele é desencadeado por despolarização e repolarização da minha célula neuronal. A gente vai ter a presença, né, de vesículas contendo os neurotransmissores, e pela diferença de potencial utilizando o sódio, potássio e também a presença do cálcio, né, pelos transportadores e cotransportadores presentes na minha fenda, no meu terminal pré-sináptico e pós-sináptico, vai haver o desdobramento dessa minha vesícula, que vai fazer a liberação dos meus neurotransmissores na minha fenda sináptica. E aí o neurônio pós-sináptico vai receber essas informações, vai abrir os seus cotransportadores, vai entrar também os meus neurotransmissores, que vão dar continuidade ao meu impulso, tá certo? E aí, como eu falei com vocês, a nossa célula, ela está eletricamente, né, eletroneuroelectricamente normal, fisiológica, e quando esse impulso vem, ele vem fazendo uma troca entre o meu sódio, que está mais concentrado no meio fora, pelo meu potássio, que está mais concentrado dentro da célula. E por esse diferencial, a gente consegue ter a passagem do impulso e depois a repolarização da célula novamente, que ela vai estar apta e pronta para fazer a transmissão de um novo impulso nervoso que estiver vindo posteriormente. Bom, e aqui, mais nada menos do que a nossa fotomicrografia, lá controlada com HE, que a gente vai ter a presença desses corpos de neurônios
dispostos dessa forma aqui, certo? Nossa matriz, a gente percebe que é um corpo celular bem basofílico. Se a gente fizer com muita força de vontade, a gente vê um núcleo aqui e um nucleolo bem desenvolvido aqui também, ó. E basicamente essas formações aqui a gente vai ter as formações de axônios e dendritos nessas regiões, nessas partes mais esbranquiçadas. E por que ficam essas partes esbranquiçadas, né? Porque na técnica de imunohistoquímica que a gente usa um éter, né? E aí esse éter, ele dissolve a baía de mielina, essa gordura, né? Então fica com esses buracos assim, né? Falando bem grosseiramente, essas partes mais esbranquiçadas na minha lâmina histológica. E essas pequenas bolinhas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Mais basofílicas, são núcleos celulares que a gente vai ver um pouco deles posteriormente, mas que uma coisa importante, a gente não tem como diferenciar aqui na lâmina qual tipo de célula é. A gente tem que utilizar marcadores específicos para fazer esse tipo de diferenciação. O que a gente pode sugestionar é que esse aqui seja um astrócito pela formação, por ser um núcleo grande. Então, assim, por essas informações, a gente pode sugestionar. Mas para ter certeza mesmo, de fato, se é um tipo de célula ou outro, a gente tem que fazer uma coloração mais específica para aquele tipo celular, certo? E aqui é uma foto, micrografia eletrônica também. A gente consegue ver basicamente como é que é a formação do neurônio. A gente tem aqui a região de corpo celular, e aí tem a formação do axônio, tem um dendrito aqui que você vê, mas essa foto está em 2D. Então, a gente não consegue ter uma visualização muito específica para essas estruturas, na verdade. Bom, e aqui é outro corte também, a gente consegue visualizar essa presença desse corpo celular aqui, tá certo? Onde meu seta vem demonstrando. Aqui um núcleo bem evidente, o nucleolo mais marcado ainda de forma basofílica. E o interessante é que a gente consegue ver até mesmo um axônio. Perceba que essa região aqui chamada de cone de implantação, tá bom? Essa região que conecta o meu axônio ao meu corpo celular. E depois a gente tem a formação do axônio, que é esse prolongamento aqui, que a gente consegue visualizar, tá vendo? Parece mesmo um filete, tá bom? Que vai em direção, formando aí uma cauda, e aí vamos ter aí axônios que, a depender da literatura, chegam até 7 metros de comprimento, então realmente é bastante grande, a depender da topografia do meu corpo celular, tá certo? E aqui algumas células, núcleos celulares, como eu falei para vocês, a gente pode sugestionar, mas, na verdade, não tem, assim, uma comprovação científica, a gente consegue identificar o tipo celular no HE, tá certo? Aqui também temos a outra foto de um corpo celular, de um soma ou pericário, tá bom? E aqui a gente tem um núcleo bem evidente, robusto, grande, e com um nucleolo bastante visível e basofílico. E aqui temos um prolongamento citoplasmático, e eu sugestiono que seja um axônio porque houve uma perda da baía de mielina, né? Essa parte esbranquiçada no processamento histológico, tá certo? E é isso, vamos passar para a próxima. Tá, beleza, Wallace, você falou tanto de célula da glia, falou tanto de neurônio, mas, e vem cá, só tem neurônio no meu sistema nervoso central? E a resposta é não, a gente tem outros tipos celulares que também compõem o sistema nervoso central. Porém, a gente tem 10 células na glia para um neurônio, ou seja, essas células estão ainda em um número bem maior do que a proporção de células neuronais. E, principalmente, a gente vai ter alguns tipos celulares que estão presentes no sistema nervoso periférico e... Só um momento, pessoal. Peço desculpas aí, porque a vizinha falando alto aqui na frente. Vamos lá, recapitulando, né? A gente vai ter sistema nervoso periférico com presença de 2 tipos celulares importantes, que são as células de Chivan e as células satélites, certo? A gente vai ver um pouquinho mais à frente a função de cada uma delas. E no meu sistema nervoso central, eu vou ter a presença principalmente de astrócitos, que a gente vai conversar também sobre elas um pouco mais à frente, oligodendrócitos, a própria micória e também as células ependimárias, que tem função também importante aí, produzindo o meu líquor céfalo raquidiano, tá certo?
Bom, e uma coisa importante é que a única célula que faz a propagação do meu potencial de ação, ou seja, que está responsável pela propagação do impulso nervoso, é o neurônio. Infelizmente ou felizmente, né, essas células que eu comentei agora, elas não têm essa característica, esse papel, essa funcionabilidade. E por isso, toda vez que morre um neurônio, aquela minha área onde teve uma perda, ela não se regenera. Ela começa a se proliferar um outro tipo celular, que nesse caso é o astrócito, certo? Mas que aquela área ali fica ali uma área inativa, não tem uma característica como tem no músculo, como tem em outras células do nosso organismo, de poder fazer uma recomposição daquele tecido. Infelizmente, uma vez perdido o neurônio, a gente não mais tem a reposição daquele neurônio. Portanto, a gente nasce com 100 bilhões de neurônios e vai perdendo eles ao longo da vida, tá bom? E essas células vão estar associadas principalmente a fornecer essa sustentação metabólica, certo, para o neurônio. A gente vai ter ali uma sustentação mecânica mesmo na arquitetura tecidual, falando principalmente de astrócitos também, e fazendo ali também a proteção, já que a gente tem algumas células do sistema nervoso central, que fazem parte das células da glia, que tem uma função, basicamente, de fazer captação de restos celulares, de fazer essa parte de proteção mesmo imunológica. Tudo bem até aí? Certo. Eu sei que é muita informação, mas respira fundo, só olhar um pouco a imagem, a gente vai trabalhando esses conceitos. Maravilha, então. Então, vou poder dar seguimento da nossa aula. Vamos lá. A gente vai abordar agora o primeiro tipo celular, desculpe, que são os astrócitos. Oi? Pronto. É o seguinte, diferente de outros tecidos, Maria Clara, que a gente tem no corpo humano, lembra quando a gente falou lá, quando uma célula epitelial, ela morre ou ela fica velha no tecido, lá na nossa pele, o que acontece? Há uma formação, né, uma divisão mesmo da minha lâmina basal, das minhas células basais, e essas células vão empurrando as células velhas, né, vão morrendo e vão sendo repostas novas células. Lembra dessa informação? Infelizmente, aí no músculo, o músculo, quando ele sofre alguma agressão, ele consegue fazer uma divisão em celulares ali, ou então mesmo quando a gente está malhando, treinando, a gente faz com que o nosso músculo ele trabalhe de tal ponto a se dividir, e aí aumentar aquela massa muscular. Então, nessas duas analogias, isso não funciona para o nosso tecido, sistema nervoso propriamente dito. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de fazer uma regeneração, ele não se multiplica. O neurônio não consegue se dividir como um tecido epitelial, certo? E isso é muito importante porque, principalmente em situações de, né, aí eu vou para a parte da minha sardinha, em termos de AVC, quando o paciente que tem AVC e ele tem um infarto daquela área, eu deixo de levar suprimento sanguíneo para uma determinada área do encéfalo e aquela área morre após 5 minutos, eu não tenho mais como reverter aquela área. E aí imagine que é um paciente, vamos supor, é uma pessoa que está ali, sofreu um AVC em território de, vamos supor aqui, parte occipital, nessa parte região da nuca, da cabeça, e aí meu paciente vem a ter esse AVC, e é uma área da visão. Então, assim, aqueles neurônios que estão ali conectando o meu olho, né, no meu nervo ocular, à minha região de occipital, de nuca, eles não vão se regenerar posteriormente, eles não vão nascer neurônios novamente, e vão ficar uma área inativa, e é por isso que os pacientes que têm esse comprometimento, né, e eu falo comprometimento do tipo AVC, eles têm diferentes apresentações e diferentes sintomas quanto à minha clínica, porque depender da área do território em que aquela artéria está sendo, deixando de irrigar aquele neurônio, vai ser a apresentação que o paciente vai manifestar. Foi claro?
Tudo bem aí? Consegue me ouvir, pessoal? Pronto. Esclerose múltipla já é uma degeneração. É uma degeneração em que eu posso ter perda de neurônio, mas também eu não posso ter perda de neurônio. Porém, a gente tem casos em que pessoas com portadores de esclerose múltipla, eles apresentam sintomatologias que semelham-se a doenças em que há uma perda mesmo dessa funcionalidade, né? Então, a gente tem ali um processo inflamatório do tipo imunológico, né? Já que se trata de uma doença mais do sistema imune, em que ele começa a destruir mesmo, certo? O tecido nervoso do meu paciente. E isso aí pode também se repercutir em perda de visão, em perda de outras funções importantes para o meu paciente. Durante, olha só, durante o sono, né? Aí eu vou falar do que eu sei, tá bom? Bom, a gente tem uma atividade de síntese, de metabolismo, da mesma forma como se estivesse acordado. Porém, existe uma área do nosso cérebro, que é a área do sono, certo? Responsável por esse mecanismo, porque é um processo fisiológico também isso, que ela fica mais superativada, que é a ínsula, aí já vai para cerebelo, cerebelo não, tálamo, que são regiões, e núcleos da base, que são regiões ali associadas a sonhos, a pensamentos, que é superativada, e há uma inativação do córtex, como propriamente dito, e outras regiões de cerebelo, porque você tem uma diminuição da atividade ali, não tem que estar todo o tempo. Porque quando está acordado, vamos lá, qual o principal estímulo que vocês acham que o nosso corpo tem para produzir uma sinapse nervosa? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Podem abrir o microfone, podem falar no chat, me contem aí o que é que vocês acham. Qual é o principal estímulo que o nosso corpo recebe para o desencadeamento de um impulso nervoso? Não precisa nem pensar muito. Ninguém pensou em nada aí? Pronto, perfeito. O que você acabou de dizer aí, o principal é os olhos. Não tem nenhum, na verdade, nenhum sentido do corpo humano que faça mais gerar impulso nervoso do que os olhos. Por quê? Porque o olho tá, se você parar para analisar, é o que você mais usa no seu dia a dia, é o olho. Se você olha para um lugar diferente e você ali vê uma cor diferente, para você entender que aquela cor é diferente, você tem que gerar um impulso. Quando você olha para o lado e vê uma pessoa diferente e começa a tentar ver rostos, cada movimento é um impulso diferente para você. É como se você estivesse batendo várias fotos. Pega uma câmera, certo? Celular ou fotográfica, e fica tirando várias fotos aperta no botão ali várias vezes. É basicamente isso. Então, assim, a parte visual é a parte que você mais tem a geração de impulso nervoso, seguido da parte de estímulos, né? Temperatura, pressão, que podem atingir o nosso corpo, né? De menor ou maior grau, tá certo? E aí vem as escalas de formação de estímulo. Mas isso aí, com certeza, está bem relacionado com relação à visão. Então, assim, e aí, qual foi a pergunta dela mesmo? Que eu acabei esquecendo. No sono, né? Pronto. No sono, a gente tem uma redução desses estímulos, por quê? Porque a gente entra, aí a depender do tipo do sono, né? Que existe o sono profundo e o sono superficial, que é o sono REM.
que já entra numa outra seara da fisiologia, tá bom? Mas que existe ainda atividade neuronal, só que é de menor intensidade quando comparado à nossa a nossa vigília, né? Falando do termo ciclo, sono e vigília. Então, realmente existe, mas a formação de neurônio no sono, eu desconheço a informação, nenhum livro que eu já li de imunologia, nenhuma aula que eu já assisti de fisiologia me traz essa informação como algo científico, tá bom? Tudo bem aí? Beleza. Então vamos continuar falando. Ótimo, viu, Maria Clara? Se não me engano, perguntem mesmo, falem, interajam, que esse momento é para vocês. Vamos lá falar um pouquinho sobre os astrócitos. Os astrócitos, pessoal, são as células maiores que a gente vai ter do sistema nervoso central. Quando eu falo, né, de núcleo celular, vai ter esse formato aqui meio que estrelado. Aí tem que ter uma boa criatividade para imaginar, porque às vezes na lâmina a gente não consegue ver essa formação estrelada dessa tipo celular, certo? E vai estar ali constituindo cerca, né? Aí varia de literatura para literatura, de 20% a 50% do volume da massa encefálica. Ou seja, são células que estão ali muito presentes no meu tecido nervoso. Tem uma característica de que os astrócitos, eles ficam principalmente próximos a vasos sanguíneos, e eles emitem prolongamentos pré-sinápticos que estão ali associados ao meu sistema vaso sanguíneo, em que vai ter ali uma comunicação intrínseca, principalmente fazendo ponte de metabolismo e controle ali da passagem de macromoléculas entre o vaso sanguíneo e o meu tecido nervoso, tá certo? Tem essa presença desses filamentos, certo? Que é uma proteína ácido fibrilar glial, que está associada principalmente a essa coloração que dá bem importante do astrócito. E eles temos de dois tipos no nosso sistema nervoso, que é esse protoplasmático, que fica bem robusto, que é a presença de bastante dendritos, e numerosos, na verdade, e o fibroso, que tem poucas formações dendríticas em sua estrutura celular, tá certo? E aí fala um pouco sobre a micróglia, que são células mais ditas pequenas, têm uma basofilia intensa, tem formações dendríticas mais curtas, não tem um citoplasma bem desenvolvido, ela se apresenta de maior, com uma morfologia mais longitudinal, ou seja, mais triangular, também algumas literaturas trazem essa informação. E essas são as células que eu falei anteriormente, que elas funcionam como se fossem os macrófagos do sistema nervoso central. Então, elas trabalham basicamente nessa fagocitose, certo? E quando eu falo assim, uma célula tem a função de destruir, remover, eu logo subentendo-se que no citoplasma dessa célula eu vou ter a presença basicamente de lisossomos, que são grânulos, né, citoplasmáticos que têm essa função de digerir mesmo objetos ou corpos estranhos que estão ali naquele meio celular, tá certo? Bom, temos as células e os famosos oligodendrócitos, tá bom? Que são células produtoras de mielina dos axônios lá no sistema nervoso central. E quando eu digo sistema nervoso central, eu estou falando de encéfalo e também medula espinhal, tá bom? Elas são células menores quando comparadas aos astrócitos, tem menos prolongamentos citoplasmáticos, tá certo? E tem umas ramificações escassas. E o mais interessante é que um astrócito pode estar associado a diversos neurônios e fazendo parte da formação da baía de mielina de cada neurônio. Grave essa informação que vai ser importante um pouco mais à frente, tá bom? Eu tenho como características ainda dessa célula um citoplasma denso, cadê a célula? Aqui. Com um núcleo bem pequeno, mas também bem basofílico. Não esqueçam que essa célula é uma célula de atividade,
portanto, eu vou ter um retículo endoplasmático bem desenvolvido, com presença de ribossomos, mitocôndrias e complexo de Golgi, que são estruturas ali associadas à síntese. Síntese de quem? Principalmente na minha bainha de mielina. Não esqueçam disso, tá certo? Vai ser perguntado com certeza em prova. Essas células são diferentes das células de Schwann pelo fato de que, no meu sistema nervoso central, onde eu tenho oligodendrócitos, eu vou ter um oligodendrócito associado a diversos neurônios. Porém, quando eu falo de células de Schwann, eles vão estar associados a apenas um axônio, ou seja, é uma célula de Schwann para um neurônio, proporção 1 para 1. Já no central, não obedece essa regra, tá certo? Então, vamos lá. Já falei delas anteriormente. Então, o que acontece é o seguinte. Essa célula aqui, olha como é a célula dessa célula de Schwann. Ela é uma célula bem desenvolvida, bem robusta, com presença de núcleo. Ela tem essa característica de produzir dobras da sua bainha, que vão envolver diversas vezes o meu axônio, formando esse isolante térmico, tá certo? E, como eu falei com vocês, vai também ter as características das células de oligodendrócitos, que são núcleos, né, bem robustos, vão ter organelas citoplasmáticas desenvolvidas pelo fato de ter uma atividade sintética muito importante. Aqui é uma fotomicrografia eletrônica mostrando, olha a espessura dessa mielina, como importante ela é. Aqui o citoplasma da célula, é um corte aqui, né, mais longitudinal, e aqui uma foto em maior aumento, percebam que existe essa formação dessa bainha de mielina, ou seja, são diversas camadas de bainha de mielina que vão estar associados a esse axônio, tá bom? Vamos lá, dando sequência, a gente também não pode deixar de pensar sobre essas morfologias. Então, quando você pensa em micróglia, você pensa mais uma célula nesse formato, né, com presença de vários dendritos, um núcleo mais longitudinal, os oligodendrócitos, com essa formação desses prolongamentos que formam a bainha de mielina, as células de Schwann, que são semelhantes aos oligodendrócitos, só que estão no sistema nervoso periférico, e os astrócitos aí associados principalmente à formação dessa barreira hematoencefálica, tá bom? E a gente também não pode deixar de falar de uma célula importante. Antes de falar da célula importante, vamos falar sobre como a gente vê essas células, esses tipos celulares, na minha coloração imunohistoquímica em HE. Percebam... Diga. Hematoencefálica. Sim. Muito bom. Obrigado, Fernando, pela colocação. Dando seguimento, então, a gente consegue ver aqui uma lâmina de imunohistoquímica colada em HE. Percebam que as disposições celulares são muito... não segue um padrão, ou seja, a gente pode encontrar diferentes tipos celulares em um mesmo corte. A gente sugestiona que células mais alongadas sejam da parte das células da micróglia, certo? E as células, como eu falei com vocês, astrócitos, possuem um núcleo bem robusto, desenvolvido, com núcleo evidente em algumas células, e isso faz a gente entender que seja mais, a gente sugestiona que seja mais uma célula astrocitária do que comparado a um oligodendrócito, que apesar de ter uma célula também circular, né, esférica, mas é uma célula menor, com núcleo evidente, também basofílica, e também está em intensa atividade de síntese de metabólitos, tá certo? E essa a gente consegue ver aqui de forma mais global a disposição dessas células do sistema nervoso.
E a gente agora também tem que falar das células ependimárias. Saiu um errozinho aqui, mas depois eu corrijo. As células ependimárias, pessoal, são células do tipo epitelial, que podem ser cuboides, a depender de onde elas estejam, ou colunares, se eu tiver elas nos meus ventrículos, principalmente formando o teto do meu terceiro e quarto ventrículo, lá no meu encéfalo, tá certo? Essas células possuem alguns... Eu vou ver se eu consigo tirar rapidinho, que é importante eu tirar isso aqui para a gente poder ver uma função importante. Pronto. Me desculpe mais uma vez. Recapitulando, essas células vão estar presentes, né? Ou no meu canal medular, ou formando o teto terceiro e quarto ventrículo. Aí, a depender do local onde ela esteja atuando, né? Ela vai ter a presença de cílios. Ou seja, quando eu estou aqui no meu terceiro, quarto ventrículo, eu tenho aqui células mais do tipo colunares, tá certo? Essas células são bem robustas, com núcleo grande, alongado, bem basofílico, presença de membranas, organelas citoplasmáticas, já que essas células têm intensa atividade e produzem o líquido encefalorraquidiano. Além de produzir esse líquor, essa célula também reabsorve líquidos dito velhos e fazem o reprocessamento também. Vale ressaltar que o ser humano normal adulto, ele deve ter em torno de 140 ml de líquido cefalorraquidiano, e essa produção é sempre diária, que faz essa função de proteção e amortização de qualquer impacto ou trauma que venha a ter nesse sistema nervoso central desse indivíduo, tá certo? Percebam que esses cílios são bastante evidentes, ó, como são bem ciliadas essas células, e são células também chamadas de células ependimárias. Vamos lá. Mas eu posso ter também células que produzem esse líquido lá no meu encéfalo, né? Que são essas células ependimárias no meu plexo coroide. Quem nunca ouviu falar do plexo coroide, né? São células mais do tipo, são dobras de pia mater, desculpe, que vão fazer essa formação desse plexo coroide. Perceba que são células mais cilíndricas, certo? Algumas parecem ter cílios ou não. A gente precisa fazer um aumento dessa lâmina para poder ver um maior aumento, mas que vão estar associados principalmente à produção desse líquido cefalorraquidiano, tá certo? Basicamente, essa função da célula ependimária. Bom, finalizando a parte dessas células, vocês têm que entender um pouquinho também, vamos falar sobre o sistema nervoso central. Bom, a gente tem que abordar o sistema nervoso central. Para isso, a gente tem que entender, compreender como é que acontece essa divisão, né, da parte anatômica. A gente tem uma calota craniana aqui, que é composta principalmente por osso, tá certo? Também chamada de caixa craniana. Logo abaixo, em contato com essa caixa craniana, a gente tem a dura mater, certo? E após a dura mater, a gente tem um espaço que é chamado subdural. Esse espaço, na realidade, na vida real, ele é virtual, ele não existe. Porém, quando um paciente tem um AVC hemorrágico, quando ele sofre um trauma, um TCE, um acidente na cabeça, esse espaço pode ser rapidamente preenchido por sangue. E isso causar edema e outras descompensações que não cabe comentar agora, tá bom? Então, abaixo desse espaço subdural, a gente tem a membrana aracnoide, certo? Que é essa aqui que está em rosa. E abaixo dessa aracnoide tem a região subaracnoidea, que é basicamente uma região que é formada por trabéculas. Essas trabéculas passam-se vasos sanguíneos que vão nutrir a pia mater, que é essa meninge aqui, ó, que tá bem, essa azulzinha que tá bem em contato com o meu encéfalo, tá certo? E diferente, ou melhor, seguindo a lógica dessas formações meníngeas, eu também no meu canal medular tenho essa mesma morfologia, em que eu tenho aqui, né, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, seguindo o meu canal medular. E aqui a formação do meu H medular, como eu falei com vocês, que faz parte da substância cinzenta, que tem meus corpos de neurônios,
e na substância branca os axônios e também dendritos, tá certo? Bom, Já rapidinho, diga. Ana Vitória fez uma pergunta aqui, voltando, né, a questão da célula lá do plexo coroide e etc. epidimárias. Ela pergunta se é cuboide ou colunar. Pronto, vamos lá. No plexo coroide, algumas literaturas trazem como células de morfologia cuboide. E você pode ver aqui mesmo, ó, fazendo uma análise bem grosseira mesmo. Olha para minha seta. Essa célula aqui está mais parecendo colunar ou cuboide para você? Olha para essa aqui. Responda você mesma. Olha para cá. As células ependimárias são essas aqui, né? Que eu estou apontando aqui, tá vendo? Bem coradas. E olha para essa morfologia. Você acha que é cuboide ou colunar? Claro, obviamente que a gente vê algumas células mais colunares, tá vendo aqui? Um pouco mais alongadas, mais colunares, mas algumas literaturas trazem que é predominantemente cuboide e outras trazem como colunares. E aí, quando a gente vai passar para as células ependimárias do teto do terceiro e quarto ventrículo, a gente percebe que, de fato, é uma célula mais colunar do que cuboide. Compreendes? Olha como ela é mais colunar, mais alongada, mais achatadinha. Aqui está mais para um cuboide do que para um colunar, mas a gente assume-se que é uma colunar porque as suas colegas vizinhas são mais colunares também. Tá vendo? Beleza. Retomando, então, dada a explicação dessa parte, a gente vai falar sobre o córtex cerebral. A substância cinzenta do meu córtex cerebral, ela é composta também por camadas. Acreditem, pessoal. Tem camadas naquele pedacinho ali que a gente consegue diferenciar. Porém, na nossa vida prática, nossa lâmina lá do ICS, a gente não tem nem lâmina, não é, Fernando? Se não me engano, que dá. Cerebelo tem. Uhum. Então, assim, a gente tem a formação de 6 camadas, acreditem, pessoal, 6 camadas, que, assim, em lâminas, né, do ANATPAT, por exemplo, da USP, são bem diferenciadas, a camada multiforme, da camada molecular, da plexiforme, da granulosa interna, externa, mas, assim, eu trouxe para vocês saberem que existem, porém a gente nem tem lâmina no nosso laboratório que diferencie. Mas, de uma forma global, cada regiãozinha dessa, certo? Vai ter um tipo de corpo celular diferenciado, seja estrelado, seja piramidal, seja tamanho morfologia normal, cuboide, e além de ter células da glia ou não em cada camada dessa. Então, assim, você sabe que existem, mas na vida prática, na nossa monitoria de histologia, a gente nem aborda assim, propriamente dito, porque a gente não tem lâmina para mostrar para vocês. Mas saibam que existe e que são divididos em 6 camadas e que a primeira camada mais externa, que está em contato com esse córtex, nós temos a pia mater, e logo abaixo começa a primeira camada, que é a camada molecular, depois a camada granulosa externa, depois a piramidal externa, depois a granulosa interna, a piramidal interna e depois a multiforme. Então, assim, existe, mas a gente nem aborda basicamente por conta desse impedimento, tá certo? Bom, e aí, aqui sim a gente tem a nossa lâmina de cerebelo, certo? O cerebelo que é um órgão importantíssimo no nosso sistema nervoso central, responsável por esse equilíbrio e coordenação motora. Falando anatomicamente, a gente tem esse corte coronal do cerebelo. A gente percebe que existe essa região mais esbranquiçada, certo? Que é a parte da substância branca, e essa parte mais externa, que é o córtex cerebelar, que está a região de substância cinzenta. Fazendo aqui mais, passando para a lâmina de fotomicrografia, a gente tem essa formação desse H, bonito por sinal, né? Bonitinho assim. E o meu cerebelo também, ele é composto por camadas. Então, assim, ó, prestem bastante atenção. Aqui é uma camada, esse regiãozinho aqui é uma camada, e essa parte toda aqui é uma camada. E aqui é outra camada. Repetindo,
aqui é uma camada, aqui é outra camada, nessa região, nessa linhazinha aqui. Aqui abaixo dessa linha eu tenho uma outra camada, e aqui eu tenho uma outra camada, essa parte mais esbranquiçada. Ah, Wallace, vamos logo para as camadas, para de falar que existe, tá? Beleza, vocês me convenceram. Vamos lá, a gente tem uma camada molecular, que é essa camada aqui, a molecular, tá certo? Que é composta principalmente por alguns pequenos núcleos celulares das nossas células gliais. Nós temos a camada do meio, que é formada pelas células de Purkinje, que são dessa região aqui, certo? Que são os maiores neurônios do nosso sistema nervoso, que são células com núcleo passando para essa lâmina em maior aumento. Nós temos um núcleo bem robusto, com o núcleo bem evidente. A gente consegue ver até mesmo aqui o prolongamento citoplasmático do meu... prolongamento axonal dessa minha célula, uma região de cones de implantação, certo? E essas células estão dispostas em como se fosse um cordão mesmo, formando uma camada propriamente dita. E tem a camada granulosa, que vai ter também corpos neuronais, né? Núcleos, presença de numerosos núcleos da célula da glia, tá certo? E a substância branca. Por que eu sei que a substância branca, Wallace? Porque eu percebo essas regiões mais esbranquiçadas. Opa, desculpe. Que quando eu tenho a coloração, quando eu faço minha técnica de imunohistoquímica, eu, infelizmente, removo essa região de bainha de mielina, porque ela acaba sendo, né, destruída com essa técnica, tá certo? Viu essa lâmina? Não tem como esquecer. Cerebelo com as 3 camadas de células do meu sistema nervoso. Bom, falando em nervoso, tem que falar de nervo também, né? O nervo é uma unidade de transmissão, na verdade, né? Os feixes nervosos são prolongamentos que vão levar a informação, vão ser meio que uma ponte de transmissão para a minha sinapse, né? Para o meu impulso nervoso. E esses nervos, quando eles se juntam, eles formam gânglios, e gânglios formam, né, tem estruturas e informações bem peculiares, características bem semelhantes. O meu nervo, eu posso chamar um nervo. Opa, cadê? Aqui. Eu tenho a minha raiz dorsal, onde vou sair um gânglio, que esse gânglio, nesse caso, é um gânglio sensorial, que é composto por um conjunto de nervos, certo? O meu gânglio. E aí esse gânglio é revestido principalmente por um tecido conjuntivo denso, não modelado. Por que um tecido desse jeito, Wallace? Porque o nervo ele tem que suportar trações importantes dessa minha estrutura e não romper essas fibras nervosas, né? Porque senão imagine quando alguém puxasse meu braço e aí rompia o nervo, pronto. Perdi a motricidade, a sensibilidade daquela região do meu corpo. Então são estruturas que são, né, envolvidas por importantes e fortes estruturas de tecido conjuntivo. Bom, é importante também falar que essas fibras nervosas, elas são envolvidas por tecido conjuntivo e recebe algumas nomenclaturas. Cada nervo, cada fibra nervosa, ela é envolvida por um endoneuro, tá certo? Que é o tecido conjuntivo mais frouxo, tem algumas fibras reticulares para manter um processo ali mais de sustentação. Quando eu tenho um conjunto de fibras, eles formam um feixe que vai ser recoberto por um perineuro, que reveste um conjunto de fibras nervosas, que aí já é um tecido conjuntivo denso, tá certo? E vários conjuntos de fibras de feixes nervosos vão ser envolvidas por meu epineuro, ou seja, a epi está mais externo, mais fora, que aí eu vou ter a presença de principalmente tecido conjuntivo denso não modelado, fibras colágenas e elásticas para manter esse processo de sustentação, ter resistência, ter tração, ok? E daí garantido com que esse feixe não rompa, não se desintegre com facilidade, tá bom? Dando seguimento, a gente vai...
Não entendi muito bem repete, por favor. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo essa imagem aqui da medula espinhal? Da medula espinhal? Pronto. Aqui é o H medular, tá vendo? Desse H medular, nós temos o quê? Os corpos neuronais. Pronto. Estou no H medular, tem um corpos neuronais, substância cinzenta. Os meus axônios, eles saem do meu corno, ou anterior ou corno posterior, e quando eu falo corno, é uma região da minha medula espinhal. Eles vão juntar um feixe de corno, um feixe de axônios, vão formar gânglios, certo? Que vão ser feixes de fibras, que vão ter função mais sensorial ou também motora. Quando eu falo sensorial, parte sensitiva, motora, parte executora, tá certo? Então, forma-se dessa forma. Qual foi a última pergunta? A outra que eu não entendi. Como eu falei anteriormente, os gânglios vão estar relacionados principalmente a levar informações, né, as sinapses, mais a parte sensorial, temperatura, condições de pressão, e informações a respeito de algum determinado órgão, e ao gânglio motor vai estar relacionado mais a trabalhar a parte motora de execução de movimentos, de contração, de relaxamento desse meu órgão-alvo, né? Esse órgão efetor. Tá certo? Fique à vontade. Estou gostando de você estar participando com as dúvidas. Vamos lá. Fique tranquilo, respire em fundo, que já estamos chegando à parte final da aula já. Eu sei que já passei de 1 hora, mas vou tentar agilizar o processo aqui, tá bom? Vamos lá. E aqui, a gente tem aqui, né, mais uma fotomicrografia colada em HE, da minha região do meu epineuron. Gente, essa aqui é o epineuron, tá vendo? E a parte que está acima do epineuron, aqui, já é outro tecido denso, tecido conjuntivo denso, não modelado, a depender de onde eu esteja essa minha estrutura, tá certo? Aqui nós temos o epineuron, tá bom? Revestindo todo o gânglio. Aí temos aqui o perineuro, revestindo o conjunto de fibras, certo? E cada fibra é revestida pelo endoneuro, tá bom? Viu essa imagem, já sabe que temos essa imagem lá no laboratório também, tá bom? Aqui é a mesma coisa basicamente, certo? Só que de uma coloração menos intensa, na verdade. E para finalizar, as take home message, certo? A gente, para vocês que vão levar para casa hoje algumas informaçõezinhas, que a nossa matriz extracelular, que faz composição do nosso tecido nervoso, ele basicamente ou é ausente ou quase que não existe. O nosso sistema nervoso é predominantemente composto por quem? Por glicosaminoglicanos, que é um gel viscoso que dá essa funcionalidade de locomoção celular. Nós temos vários tipos de neurônios, certo? Bipolar, multipolar e pseudonipolar, a depender de qual órgão, qual função a gente está falando, a gente vai ter essa diferenciação desse tecido. Os astrócitos vão dar principalmente sustentação e manutenção da homeostase do meu sistema nervoso. No sistema nervoso central, nós temos os oligodendrócitos e no periférico as células de Chivan, fazendo essa composição da bainha de mielina, sendo que os temos um óligo para várias células de neurônios e o Chivan para um, relação uma célula de Chivan para um neurônio. A micróglia são células especializadas principalmente na parte fagocitária, e quando eu digo aqui, macrófagos especializados, eles não são macrófagos, é como se eles fossem os macrófagos do sistema nervoso central. Quando eu digo macrófago, é uma célula responsável por fagocitar, remover e tirar resíduos, né, ou objetos, corpos estranhos. E as células epidimárias que fazem o revestimento dessas cavidades, certo? E principalmente associadas aí à produção do líquido cefalorraquidiano. E é isso, pessoal. A gente encerra nossa aula aqui. Vou abrir para dúvidas, perguntas, reclamações, que vocês tiverem de falar para a gente aí agora, tá certo? O Fernando quiser complementar. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
aqui. Estão conseguindo me ouvir? Aqui. Bom, Maria Clara pergunta. Não sei se você falou porque minha internet caiu, mas a massa cinzenta e branca tem diferença de função ou só de localização? Se a gente pensar que a massa cinzenta, que é a parte, né, falando de córtex, falando de encéfalo, é a parte mais cortical e que ela tem os corpos de neurônios, a gente está falando mais da parte de produção, de síntese, né, de estar ali intensa atividade. E a massa cinzenta, que já que faz parte da porção em que há prolongamento de feixes axonais, a gente está na parte mais de condução, condutibilidade daquele impulso nervoso gerado lá no córtex. Foi claro? Tem a parte de importância de localização, principalmente em doenças, aí eu falo mais sobre a minha prática mesmo, a gente quando tem uma lesão em córtex direito, ou se é em córtex, matou mesmo de neurônio. Foi uma lesão em substância branca próxima à região frontal. A gente já fica um pouco mais tranquilo, porque não deve ter matado tanto neurônio assim. Então, assim, isso influencia, né? Pensando no ponto de vista que a parte em que há a produção de fibras, de síntese mesmo molecular, está na parte do corpo celular. Mas que também há uma importância, obviamente, né, da parte de transmissão. Se o meu neurônio está ali sem o meu axônio, como eu transmitia o impulso? Mas ele tem outras formações de dendritos que podem dar um comportamento dele de transmissão retrógrada que vai fazer com que haja, ou não haja impulso, ou que haja de forma mais lentificada. Ótima pergunta, Maria Clara. Dúvidas? Gente, enquanto as dúvidas estão surgindo, vocês estão pensando, usem um grupo, pessoal, botem perguntas, porque aí vocês meio que instigam seus colegas a pensarem, ou então, a minha colega está com a mesma dúvida que eu estou com essa dúvida, e acabar estudando até mesmo coleguinha, sem querer, querendo, né? Mas é isso, a gente está lá, disponível para vocês, que vocês não entenderem, conforme vão estudando, mandem as perguntas para o grupo, para o individual, façam da forma que vocês acharem mais confortáveis para vocês, tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Matheus perguntou, como saber se é substância branca ou cinzenta? Primeiramente, Matheus, eu vou até usar, é melhor usando imagem do que usando a minha fala. Espera aí que eu lhe digo agora. Você vai sair daqui sabendo identificar onde é que está cinzenta e onde é que está branca. Anatomicamente, né, falando sobre a topografia, primeiro, para você entender. Topograficamente, substância cinzenta vai estar na região de córtex, certo? Cerebelar. E a substância branca abaixo do córtex. Toda essa região aqui é branca, tá vendo aqui? Substância branca, 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 branca. Parte anatômica. Quando eu vou para minha medula espinhal, é diferente. Deixa de ser substância branca, córtex, passa a ser parte central, substância cinzenta. Substância cinzenta, formando esse H medular. E a parte substância branca, periferia do meu H medular. Primeira distinção, certo? Quando eu vou para anatomia, quando eu vou para histologia, vou pegar uma imagem aqui bem, bem bonita aqui para você sair daqui, fera. Pronto, cerebelo que é ótimo. Pronto. Aqui. Percebe que aqui eu tenho muita formação de muitas células, muitos núcleos celulares, muito pontinho roxo.
Isso aqui não tem hipótese alguma de ser uma região de substância branca. Por quê? Substância branca, basicamente, eu tenho quem? Axônios. Axônios não tem uma atividade mitótica, ou, desculpe, uma atividade sintética de sintetizar substância, proteínas, etc. Ou seja, não tem como ser uma região de alta intensidade basofílica. Beleza. Eu tenho o que no axônio? Bainha de mielina. Bainha de mielina é o quê? Uma gordura que funciona como isolante térmico. Ah, e a gordura faz o que na imunohistoquímica? Ela se perde. Fica regiões esbranquiçadas. Portanto, toda vez que você tiver regiões com muitos buracos brancos, certo? Você pode ali, sem medo, dizer que é uma região que ou é de substância branca, ou uma região que tem muita presença de bainha de mielina, que teve, na verdade, né, que já foi removido. E quem é que tem região de bainha de mielina com bastante prevalência? A substância branca. Entendeu? E com certeza tem um arranjo diferente também. Maria Clara falou, ótimo, Matheus. Maria Clara falou, você poderia falar de novo rapidinho sobre os oligodendrócitos? Não entendi muito bem a parte que você falou que ele liga a vários axônios. Claro, eu falo sim. Oligodendrócitos, vamos lá. Aqui, oligodendrócitos. Bom, basicamente, oligodendrócitos e células de Schwann possuem a mesma função, produzir bainha de mielina. Qual a diferença? Oligodendrócito, sistema nervoso central, no mioencéfalo, ou região medular, e Schwann, periferia, né? Que não está nem no encéfalo, nem na medula. Ponto. Sistema nervoso central. Uma célula de oligodendrócito, ela emite... Olha a minha seta aqui na minha tela. Uma célula de oligodendrócito, ela pode emitir vários prolongamentos, fazendo com que haja uma formação da bainha de mielina de diversos neurônios, certo? Ou seja, eu tenho uma célula de oligodendrócito fazendo aqui, ó, a composição dessa bainha de mielina e dessa bainha de mielina de um outro neurônio. Célula de Schwann só faz a formação da bainha de mielina de um neurônio, ou seja, a relação é de 1 para 1 na Schwann. No oligodendrócito, pode ser de uma célula de oligodendrócito para 2, 3, 4, 5 neurônios. Primeira, essas são as distinções entre essas células. Ficou claro? Pronto. Mais alguma dúvida? Estou gostando, vamos lá. Se agora não tiver dúvida... Tá, ainda, eu sei que é muita informação na cabeça, é um assunto que vocês percebem que é relativamente, não é difícil esse assunto, é mais você entender conceitos, entender localização e entender tipos celulares, o que cada um faz, qual é a sua importância ali frente àquele tecido, tá bom? Então, assim, fiquem tranquiléssimos, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma atividade de sistema nervoso, que a gente vai encaminhar até segunda-feira, quando tiver o pessoal da próxima monitoria, tá bom? E aí vocês podem chegar no meu privado. Eu gosto particularmente desse assunto, tenho muito contato com esse assunto. Fiquem à vontade para falar no meu privado, ou então vocês mandam a dúvida para mim que eu coloco lá eu coloco como se fosse eu perguntando e eu mesmo respondendo, tá bom? Porque tem gente que também não gosta de ficar se expondo. E tá tudo bem, fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? Os slides serão enviados ao grupo. Isso aí vamos conversar, viu? A gente vai conversar internamente, porque, por mim, tudo bem. Esses slides foram esqueletizados por Fernando, mas que eu reorganizei de tal ponto que ficasse mais didático. Então, da minha parte, tudo bem. Mas aí a gente pode dar o feedback a vocês no grupo depois, tá certo? Então, tudo bem. Podemos... Se o chefe autorizou, está autorizado. Então, pronto. A gente manda lá. Mais alguma coisa, pessoal? Gostei, viu, vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez. Sábado, 10h20 da manhã, todo mundo estava dormindo em alguma praia. Apesar de que, né, o sol não está muito bom hoje, mas a gente agradece demais aí
a participação de vocês. E é isso, gente. O momento é para vocês. Aproveitem, nos busquem, nos procurem. E a gente está sempre fazendo essa parceria para que vocês possam mandar ver aí na disciplina, tá certo?